E eu vou falar, vamos dizer, da plenitude que nós temos em relação a documentos digitais, desde a gestão até o acesso. Olhem, quando eu falo de gestão, preservação e acesso, quando eu falo destas 3 plataformas ou desses 3 ambientes, eu estou falando sobre tudo que nós falamos em relação a documentos digitais, em relação à manutenção da sua autenticidade, em relação à preservação, em relação ao controle de integridade. Nós estamos tratando todo. Eu estou focando nisso no referencial de preservação digital. Embora eu vá adentrar um pouco mais em arquivos, em documentos arquivísticos, mas esse primeiro referencial que eu vou trazer, não, ele é um referencial amplo e interdisciplinar. É um referencial que é o mesmo adotado em arquivos, em bibliotecas, em museus e etc. Então, ele é um referencial que dá conta das necessidades. Eu estava muito preocupado de fazer uma análise, eu estava cheio de dedos de fazer uma análise, principalmente na última fala do Vinícius, da Biblioteca Nacional, que era a questão de que a Biblioteca Nacional não estava cuidando da preservação digital. A Biblioteca Nacional estava focada aonde? Estava focada aqui, na plataforma de acesso e na primeira plataforma, que é a plataforma de gestão. Mas foi legal que o próprio Vinícius fez isso. Vocês viram que no final da apresentação, quando a mesa se recompôs, o Vinícius fez essa análise. Olha, nós não estamos tratando, nós não estamos contemplando a questão da preservação. Definitivamente é um perigo. Definitivamente é uma reflexão que a gente vai ter que fazer. Como é que nós vamos continuar cuidando só do primeiro ambiente, só da primeira plataforma, cuidando da última plataforma, que é a plataforma de acesso, se nós não estamos fazendo preservação digital, num material que nós sabemos, que é notório, que o referencial de área é claro em relação à obsolescência, insegurança, fragilidade, adulteração não autorizada, que é o principal problema, corrupção da autenticidade. Então, eu acho que a minha fala, se eu pudesse, eu até alteraria. Eu não posso mais. Os meus slides estão prontos, mas eu vou tentar dar uma ênfase na questão da preservação digital, porque é algo que a gente faz muito na academia. A pesquisa evoluiu muito na questão da preservação digital, mas a prática não. O ensino ainda não conseguiu implementar todas as questões que a gente abordou na questão da pesquisa. Nós também temos uma questão de documentos normativos em relação à preservação digital, em relação à RDC-ARC, resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, padrões elaborados pela área de biblioteconomia, empacotamento como BEGT elaborado pela Biblioteca do Congresso, a LOC, mas gente, a gente não tem visto quase isso aqui no Brasil. Isso tem nos deixado angustiados. Até que ponto nós estamos conseguindo ultrapassar essa barreira entre pesquisa, entre academia e entre as instituições, entre a prática e entre os profissionais da formação. Então, minha fala, gestão é o primeiro ambiente, é quando eu tenho a concepção dos documentos digitais, é quando eu os elaboro, é a produção. Serve tanto para arquivo, biblioteca e museu. Quando eu falar de arquivo, bom, aí tem uma especificidade. E aí é que eu disse que eu iria dar aquela aprofundada mais exatamente pela minha área, pela minha formação, e porque eu estou vindo também falar dos resultados do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos e da CTDE. Enquanto nós falamos, então, de gestão em documentos arquivísticos, aquela fase lá, ou aquele ambiente, aquela plataforma, contempla 2 idades documentais. Corrente e intermediário, é a gestão de documentos. A gestão de documentos, o epistema dela, é claro, ela acaba. Ela acaba na destinação final, ela acaba no momento em que ou eu elimino esses documentos porque foram autorizados por um processo avaliativo, com uma tabela de temporalidade documental, isso é lei, ou então a partir do momento que eu faço o recolhimento para a guarda permanente. Quando esse documento efetivamente patrimonializa. Quando ele recebe uma chancela de preservação permanente, mas ele recebe também uma chancela legal.
É crime. No Brasil é crime eliminar documentos permanentes. Lei 8.159, artigo 25. É crime adulterar. Então, ele tem que ter um espaço, ele tem que ter uma preservação. Até na minha instituição, que eu não tenha muito espaço, que eu não tenha condições de ter aquele meu arquivo permanente numa sala separada, num ambiente separado, pelo menos eu tenho que ter uma distinção do acervo. Olha, isso aqui é permanente, isso aqui é protegido, isso aqui é corrente intermediária, isso aqui é fase de gestão. Por quê? Porque aqui configura crime a eliminação, aqui ele tem uma blindagem, aqui ele é patrimônio. Essa caracterização legal não está só na Lei 8.159, está na Lei da Microfilmagem, está no Código do Processo Civil. Inclusive, eu vou destacar agora a questão do CPC 2016, agora que deixa muito claro a questão do documento permanente, do valor dele, da preservação. E nós já tivemos casos emblemáticos. Tribunais de Justiça, aqui no Brasil, TJ de Estados, que receberam para um prédio que tinha um espaço maravilhoso, que era um espaço de arquivo permanente, receberam documentos intermediários. Esses documentos intermediários poderiam ser eliminados depois. Foi simplesmente armazenado no lugar de guarda. Por quê? Porque tinha espaço. Esses documentos não puderam ser eliminados depois. Porque eu não posso passar a mensagem para a minha sociedade, para o meu pesquisador, para o meu historiador, que eu estou fazendo o quê? Avaliação no permanente. Eu não posso dar essa ideia de que eu estou cometendo crime entrando num arquivo permanente, num espaço de guarda eterna e fazendo avaliação, olhando com o olhar de hoje uma documentação que foi considerada patrimônio de guarda permanente. Então, isso é muito sério. O que nós tivemos que fazer legalmente? Fazer um recorte temporal. Nós levamos para aquele lugar de guarda permanente documentos que não tinham valor secundário, que na tabela de temporalidade poderiam ser eliminados. Não há o que fazer mais. Se faz recorte e se preserva aquele material. Bem, esse arquivo permanente é a segunda etapa, é a de preservação. A abordagem terminológica de arquivo permanente é de arquivologia, mas a abordagem terminológica de preservação ela é a mesma para biblioteca, para museu, para arquivos. Ela é a mesma. Ele é o segundo ambiente, ela é a segunda plataforma. Acontecem casos, e como a gente viu, em que eu não tenho aquela plataforma, eu não tenho aquele ambiente, e eu passo para a terceira plataforma. Eu passo para acesso. É claro que eu tenho que dar acesso, é evidente que eu necessito, que eu tenho, inclusive, necessidade legal. Está aí a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Essa lei é importantíssima, essa lei ela rompeu alguns paradigmas da arquivologia. Ela rompeu. Até 2010, quando eu pedi acesso a um documento que ainda não estava no permanente, que ainda não estava aqui, o que aquela instituição pública dizia? Não, a lei só lhe faculta o acesso quando ele foi efetivamente recolhido ao permanente. Aqueles documentos de corrente intermediário não eram acessíveis. O pesquisador não tinha o acesso. E aí só ia ter o acesso quando eu tinha uma visão estrutural, quando eu estava afastado do fato, inclusive da ilicitude que havia sido cometida. 2011 para cá eu tenho acesso a tudo, absolutamente tudo. Então, essa lei de acesso, ela exige, mas ela também exige o quê? Que esse acesso seja autenticado, que seja um acesso seguro, que seja um acesso integrado ao arquivamento permanente, aquela segunda plataforma, aquele segundo ambiente. O perigo de eu ficar dando acesso a documentos fonte de prova em lugares não autênticos, como, por exemplo, um portal, um website, um blog, uma mídia de armazenamento qualquer, é que esse material é fácil de ser adulterado. É muito fácil. E eu, ao mesmo tempo, eu estou dando o quê? Uma presunção de que esse meu material aqui é autêntico. Eu estou dizendo para a minha sociedade, para o meu cidadão, esse material é fonte de prova. Eu posso ter uma fotografia, um vídeo, um áudio ali, que ele já foi adulterado, mas que ele vai servir de prova. Então, essa é a necessidade, de que nós tenhamos uma cadeia plena de custódia. Estas três plataformas aqui, elas contemplam o que nós chamamos de cadeia de custódia. Desde a produção ao arquivamento permanente, se for arquivo, ou a preservação, se for biblioteca e museu, e a questão do acesso, mas de forma integrada.
Tá? Isso gerou, inclusive, norma internacional, ISO 1400721, que definiu o OAIS, Arquivamento Aberto, Sistema Aberto de Arquivamento de Informações, que preconizou que existe uma interoperabilidade entre essas plataformas através de pacotes. Do primeiro ambiente, eu empacoto documentos num formato zip para chegar ao segundo ambiente, que é o repositório. Do segundo ambiente para o terceiro, para dar o acesso, eu gero um outro pacote, que é o DIP, que é a derivada de acesso. Então, são aqueles pacotes que estão destacados ali. Eu estou tentando apertar com o apontador aqui, mas ele não está ficando. Ele dá uma piscadinha, ó, mas ele não está indicando para vocês o zip e o DIP. Mas olhem só, ao mesmo tempo tem um AIP, que é o arquivamento permanente. O arquivamento permanente é onde está o meu foco. É ali que eu vou ter que cuidar, é ali que eu faço a preservação. É ali que eu vou cuidar da manutenção permanente. Essa cadeia de custódia ela incrementou algo na literatura. Até então, o nosso referencial era de acesso a longo prazo, ou pelo tempo que for necessário. Agora nós temos um incremento com essa cadeia de custódia. Ela dá uma garantia efetiva de preservação permanente, uma manutenção permanente desse material digital. Mas desde que é claro que eu respeite todos os princípios, todos os padrões, todos os requisitos que têm que ser implementados nessa cadeia de custódia. Bem, essa é a minha fala. Gestão, preservação e acesso. Gente, ele não está passando. Acho que foi pilha dele que acabou, viu? Olhem só. Essa aí é uma cadeia de custódia, uma abordagem de cadeia de custódia, de Jenkson, que foi a origem do referencial que a gente trabalha hoje no digital, Sir Hilary Jenkson, 1922. A ideia de Jenkson era de que os documentos, para serem autênticos, eles tinham que ter um sucessor, do produtor até o preservador. Isso é uma adaptação. Naquele referencial não tinha corrente intermediária, essa separação. Então, é uma adaptação, mas essa era a ideia. Essa ideia dos documentos analógicos, ele dava conta daqueles documentos, daqueles materiais. Hoje, com o documento digital, nós temos uma complexidade aí. Nós temos uma complexidade que, por exemplo, num documento analógico, eu posso elaborar uma folha de presença aqui com vocês, papel, e eu posso deixar essa folha de presença fora da cadeia de custódia, solta aqui nessa mesa, ou numa secretaria. Esse documento ele tem uma materialidade que, se alguém for ali adulterar para colocar um nome a mais, eu vou conseguir visualizar essa adulteração facilmente. Quando eu falo de documento digital, esse andar da cadeia de custódia de Jenkson já não dava mais conta, já não contemplava a especificidade do documento digital. Então, nós precisávamos de uma não interrupção de ambientes autênticos, ou seja, exatamente... Para onde é que eu aponto, gente? Eu estou voltando, mas ele não está voltando, viu? Aí. São eles que estão passando lá para mim. Eu faço sinal porque aqui acho que terminou a bateria, viu? Eu faço sinal e vocês tocam. Então, eu não volto mais, eu vou só ir para frente agora, tá? Então, olhem só. Nesse ambiente aqui, o que nós temos? Nós temos o andamento desta cadeia, mostrando que eu não posso ter interrupções entre esses pacotes e esses ambientes. Por exemplo, aquela mesma folha de presença que eu produzi lá no ambiente de gestão, que pode ser, por exemplo, uma folha de pagamento da instituição de vocês, que pode ser um controle, por exemplo, de entrada e saída de servidor, pode ser um pedido de afastamento, pode ser um assentamento funcional digital, pode ser qualquer documento. Se naquele meu ambiente de gestão lá, na hora que terminou corrente intermediário, eu exporto esses documentos para salvar no storage ou para levar para outro lugar de custódia, que possibilidades eu tenho de fazer com esse documento digital? Inserir e adulterar. O que legalmente eu derivo disso? Esse documento perdeu a autenticidade. Da mesma forma que, se eu quero utilizar um e-mail como fonte de prova, eu não posso, por exemplo, pegar um e-mail de um ambiente de gestão de e-mail, imprimir ele e achar que ele vai servir como fonte de prova, porque ele é autêntico aonde? No seu ambiente de gestão.
Se eu imprimir aquele e-mail, eu posso ter colocado algo no meio do caminho. Ele não é mais fonte de prova. Se eu salvei aquele e-mail no PDF, ele não é mais fonte de prova, porque eu posso ter adulterado. Aquela folha de pagamento, por exemplo, que eu fiz uma exportação do ambiente de gestão, na hora de exportar, eu posso ter aumentado o salário de vocês. Aquela portaria que nomeou alguém chefe aqui, com uma função gratificada, eu posso ir lá e adulterar aquela função gratificada, aquela FG, para uma CD, com um impacto financeiro muito maior, um cargo de direção. Então, essas alterações, elas não têm trilha, porque elas estão fora do ambiente de gestão, fora do ambiente que controla. Se esses documentos estiverem em banco de dados, mesmo assim, banco de dados, o DBA, o administrador de banco de dados, ele tem o poder total de mexer. O DBA vai lá e adultera a trilha também. Então, nós precisávamos de ambientes autênticos. Ambiente de gestão, ambiente de preservação e ambiente de acesso. Foi isso que esse modelo concebeu. Concebeu esse ambiente do meio ali de preservação, que é um repositório, que ele está pronto para se defender, inclusive, de uma invasão de um próprio especialista de TI. Ele não é dependente de banco de dados, ele não armazena os documentos em banco de dados, ele armazena documentos num formato que a biblioteconomia construiu, formato Baggett, num pacote autocontido, onde estão os documentos e estão os metadados, tanto de representação, quanto de gestão, quanto de autenticidade, quanto de preservação. Todos ali autocontidos. Ele popula a ferramenta. Se um especialista tentar adulterar o conteúdo daquele documento, o próprio repositório vai disparar o alarme. E o acesso, olhem só, o acesso não pode ser lá no ambiente de repositório, porque na tecnologia, todo ambiente que eu puder chegar na frente dele, eu posso invadir. Não existe sistema computacional infalível. Todo sistema computacional é passível de uma invasão. O mesmo princípio da urna eletrônica. Então, esses especialistas tiveram que construir um modelo, esse modelo conceitual, que o acesso não se dá ali e que eles tinham que gerar a derivada aqui, na plataforma de acesso. Então, eles tiveram que gerar miniaturas, representações, derivadas daqueles documentos, para que eu facultasse o acesso. Qual é o problema? E foi o que a gente viu quando eu não tenho a plataforma de preservação. Eu estou investindo o meu acesso, estou investindo a presunção de original, a presunção de preservação, na última plataforma, na plataforma de acesso. Ele é que é o meu material digital. Qualquer tipo de invasão que acontecer ali, aquilo ali vai continuar tendo presunção de autêntico. Esse é o perigo de não ter a segunda plataforma, ou o segundo ambiente. Pode passar, por favor. Já que agora eu estou sem. Esse é o referencial de Jenkins. Passa de novo, porque eu tinha voltado. Olhem só, então o que nós temos é uma ideia de custódia que nós necessitamos. Obrigado, viu? Trocou a pilha. Essa ideia de custódia, eu tenho que manter, porque se eu tirar a custódia do repositório, eu posso adulterar. Se eu tirar a custódia do ambiente de gestão, eu posso fazer adulteração naquele sistema. Então, o sistema passa a ser um custodiador também, além da instituição custodiadora que vai ter que manter. Notem, se eu vou fazer armazenamento na nuvem, eu tenho que cuidar que tipo de custódia é essa. Eu estou mandando dados naturais abertos para a nuvem, ou eu estou utilizando um repositório que faz a criptografia dos dados de acordo com o hash de cada documento. É isso que as nossas áreas de informação fizeram. Construíram uma ferramenta que desse conta desse tipo de necessidade. Bem, que impactos nós já temos em relação à cadeia de custódia no mundo jurídico? Esse é um texto do Stapanovski que está lá nesse site, o Consultor Jurídico, que ele já fala o seguinte, talvez vocês não consigam ler muito bem, mas a cadeia de custódia da mensagem validando a não contaminação do valor jurídico da prova. Isso é para um caso de e-mail. Aquele caso típico que acontece que um colega meu me ataca num e-mail e eu quero utilizar aquele e-mail como fonte de prova. Não adianta imprimir, porque aquele e-mail não está gerido numa cadeia de custódia. Não adianta salvar esse e-mail e assinar com uma assinatura digital, porque ele é só uma declaração. Então, ele tem que ter um ambiente para manter. Da mesma forma é o portal, da mesma forma são os sites institucionais, que vão ter que passar a ter
Cadeia de custódia para manter a autenticidade desses materiais. Olhem só, uma outra pergunta. Quem é que vai arquivar a internet para as futuras gerações? Vocês vão me dizer Internet Archive, vocês vão me dizer arquivo da web portuguesa e outros serviços. Aonde? Fora da custódia institucional, não é isso? Fora. Não está sendo preservado por vocês. Não tem fonte de prova, não tem garantia da autenticidade. Vocês não cuidam daquele material como documento fonte de prova. Esses sites têm motores que, às vezes, não pegam todos os sites. Motores que, às vezes, são induzidos. Isso não é autêntico. Eu não posso ficar delegando a custódia para essas instituições que, às vezes, são privadas e que, às vezes, os peixes gordos começam a aparecer lá e eles começam a cortar materiais que estão corrompendo a questão do volume do storage. Então, olhem que perigo para a memória e para a preservação desse material no futuro. Esses websites têm que ser preservados por vocês. Eu vou perguntar, esses websites são documentos de arquivo? Sim, né? Eles não foram produzidos, gerados em consecução das atividades ou funções do órgão? Sim. Se eu fizer um exercício que eu fiz ontem na oficina de noite, se eu fizer um pedido pela Lei de Acesso à Informação, pela LAIA 12.527, que diz que todo cidadão tem acesso a todas as informações públicas, nível federal, estadual e municipal, em um sistema online, mediante um pedido com resposta em até 20 dias, né? 20 dias. O website não está contemplado nisso? Eu não posso pedir o website da instituição de vocês? Se eu olhar a Resolução 14, que classifica e avalia os documentos da administração pública federal, e deve ter vários servidores federais aqui, a Resolução 14 diz o quê? Naqueles documentos de divulgação, de disseminação e de assessoria de comunicação. Eles são documentos permanentes. Documento permanente, se eliminado, configura crime. Se eu pedir para a instituição de vocês o website de 1995, está preservado no setor de arquivo, memória e patrimônio da instituição de vocês? Não, isso é um problema sério, gente. Se for um pesquisador, um historiador, um sociólogo brigão, ao receber o pedido de que não foi preservado, de que foi eliminado, imediatamente no mesmo sistema de pedido de acesso à informação, portal de acesso à informação.gov.br, ele vai pedir recurso à instância superior. Ele vai instruir o recurso e vai dizer, houve um cometimento de crime, Lei 8.159, artigo 25. Ele também vai dizer que, segundo a portaria 14, a resolução 14 do CONARC, que classifica e avalia os documentos da atividade meio de toda a administração pública federal, esse material é permanente, que não poderia ter sido eliminado. Seja por arquivo, seja por TI, por biblioteca, museu, não importa. E ele pede o inquérito, um inquérito apurativo, porque tem materialidade do fato. Tem materialidade, não é uma sindicância. Sindicância é quando eu não tenho a materialidade. Isso é inquérito direto. Ele pede uma apuração disso. Por que houve a eliminação desses documentos? Quem mais que eu tenho? Olha esse pedido aqui, que emblemático, feito, aliás, divulgado pelo pessoal da Unirio, do PPG-ARC. É um pedido de cidadão pela Lei de Acesso à Informação, pela LAI. Esse cidadão estava pedindo uma câmara de vídeo monitoramento às imagens porque o carro dele tinha sido assaltado num espaço público. A instituição negou, dizendo que isso feria a privacidade. Olhem a resposta que foi dada pela CGU. Primeiro, que foi dito que esse material é um material arquivístico. Essas imagens de vídeo monitoramento são materiais produzidos em consecução das atividades ou funções do órgão. São orgânicos, são fonte de prova, têm que ser preservados. A pergunta que foi feita para a instituição é essa: por que isso não estava sendo gerido pelo setor de patrimônio, pelo setor de arquivo? Perguntaram mais ainda e deixaram claro, na segunda imagem aqui, eles deixam claro que não tem nada para dizer que aquilo fere privacidade, que seriam as duas exceções para não dar acesso a toda a informação que tramita numa instituição pública. Ou fere privacidade ou foi classificado em grau de sigilo.
não fere privacidade. Foi isso que eles deixaram claro. Ó. Não tem nada que diga que uma câmara num espaço público vá ferir a privacidade de uma pessoa que esteja circulando naquele espaço. Então, isso é de acesso público. Vocês têm direito, vocês, cidadãos, vocês podem pedir, e a instituição é obrigada a facultar esse acesso. Mas facultar esse acesso autêntico, porque ele é um material arquivístico que imputa algo no cidadão, ou seja, ele é fonte de prova, ele mexe com a vida de vocês. Se mexe com a vida de vocês, tem valor em juízo, ele tem que ser mantido autêntico, ele tem que ser mantido preservado e íntegro. Então, olhem só, existe todo um aparato legal, que foi isso que eu tentei trazer até agora, do porquê dessa necessidade da cadeia de custódia. Lei 8.159, no artigo 25, a Lei 5433 da microfilmagem, que as consultorias insistem em dizer o seguinte: vamos microfilmar para poder eliminar. O que a microfilmagem diz claramente na sua lei e decreto? É vedado, é proibido, configura crime a eliminação de documentos permanentes. Eu posso microfilmar, mas eu posso eliminar o permanente? Nunca. Configura crime, não pode ser eliminado, sob hipótese alguma. O mesmo subsídio está claro na 12.527 em relação à autenticidade e integridade que eu tenho que manter desses materiais. Olha o novo Código do Processo Civil. O que ele diz? 2016 agora, que entrou em vigor esse ano, ele diz que admite quaisquer documentos a serem usados como fonte de prova, arquivísticos, é claro, mas, se o documento for falso, cabe a um dos envolvidos arguir a falsidade, o que pode levar a exame pericial, tanto nos dois artigos 430 e 433, e caso seja usada uma imagem de um documento físico, uma digitalização, uma representação digital, o que ele reza? Pode ter fonte probante no processo, desde que a falsidade não seja arguida e provada. Então, a partir do momento que eu digitalizo materiais, utilizo, inclusive em processo, eu vou ter que manter o original. Porque a análise forense, a diplomática forense, a ciência que estuda a análise forense, ela não consegue fazer essa análise numa fotografia de um documento. Ela tem que fazer análise forense no original, no ambiente em que ele foi produzido. O peso da caneta, a força, é lá. Os metadados não existem lá, os metadados existem no sistema computacional. Por isso que um documento digital produzido num sistema computacional só é autêntico lá no ambiente computacional e não pode migrar para um outro universo. Eu não posso tentar fazer preservação de um documento digital imprimindo, porque eu posso ter uma portaria que dá uma folha, mas, se eu for imprimir tudo que esse documento digital tem de autenticidade, eu posso ter 3.000 metadados de autenticidade, que, se eu for imprimir, dariam 30.000 folhas. Quem abriu, qual é o IP, qual é o MAC address daquele computador, qual é a tramitação, metadados que não cabem no papel, que não cabem num documento analógico mais. Então, esses universos nós vamos ter que cuidar. O que é documento analógico vai ter que continuar analógico. A representação é para acesso, tem fonte probante, inclusive num processo judicial, mas o original nunca poderá ser eliminado. Isso é uma questão de diplomática, da ciência que se ocupa da autenticidade. Não é da diplomacia, é da diplomática efetivamente. O que mais que nós temos? Olhem só o caso aqui da dissertação e da tese. É um caso emblemático que acontece muito. Ele é documento permanente. E agora eu estou entrando na relação interdisciplinar, arquivo, biblioteca e museu. O que acontece em relação à dissertação e tese? Quase que não conversamos arquivo e biblioteca. Quase que não. Os arquivos foram delegando custódia, as bibliotecas assumiram custódia de um material permanente, está lá na tabela, está lá. Configura crime eliminação, e a gente viu que tem bibliotecas que estão eliminando dissertações e teses. Lançam edital de consulta de ciência, ninguém quer ter acesso àquele material, mesmo analógico, mesmo digital, e faz o quê? Elimina, comete crime. Não existe uma conversa interdisciplinar entre essas duas áreas, que agora tem que ser obrigatório, gente. Nós precisamos de uma cadeia de custódia das dissertações e das teses. Não dá para fazer mais o que algumas instituições têm feito, que é receber uma dissertação e uma tese, por exemplo, de que forma? Uma mídia, um DVD, um CD. Alguém aqui já fez depósito de uma dissertação e de uma tese em DVD ou no CD? Já, né?
Inúmeras instituições estão substituindo o papel que tinha a sua autenticidade naquele material, com aquela assinatura, com a assinatura dos membros arguidores, e que era autêntico, que era mais difícil de adulterar, por um DVD. Gente, esse DVD, que segurança ele tem de autenticidade para manter esse material permanente? Alguém que quer fazer adulteração naquela mídia, pega aquela mídia, copia aquele documento que está lá, doc ou PDF, insere uma página de plágio e devolve aquela mídia daquele mesmo lugar. Tinha um sistema cuidando da égide disso nas bibliotecas? Cuidando da alteração? Não. E aí eu tenho um documento apócrifo, um documento que não serve mais. Mas, ao mesmo tempo, um documento que imputa algo na vida de vocês. Um documento que é fonte de prova. Então, como é que tem que ser uma cadeia de custódia entre essas duas áreas? Tudo que a universidade tem portal de aluno, não tem? Que eu faço a minha matrícula, eu deposito a minha tese ali diretamente, a minha dissertação ali. Existe um workflow, um andamento que vai disparar essa dissertação para os meus avaliadores. O relatório do meu arguidor vai vir pelo próprio sistema, até um ponto que eu defendi, e eu vou devolver o original ali, acorde com o meu avaliador, o avaliador vai dizer que está ok aquela assinatura que ele faz, porque eu pedi as revisões e foram atendidas, e aí isso vai ser feito o quê? Um arquivamento. Em que formato de arquivamento? O formato que a Locke criou, a Biblioteca do Congresso Americano, o BEGT, que coloca os objetos digitais e os metadados de gestão. Metadados de gestão como quem abriu aquela tese, quem autorizou, qual é a hora, qual é o computador. Isso vai para onde? Isso vai para o repositório, para o arquivo permanente digital. Isso não vai para a biblioteca. O que vai para a biblioteca é a derivada de acesso. O DIP é o que está aqui, gente. Vai o DIP, a derivada, populando diretamente o DSpace, se for a plataforma de acesso daquela instituição, daquela biblioteca. Populando o Fedora, se ele for a plataforma de acesso. Populando o Icaaton arquivístico, se é a plataforma de acesso daquele arquivo. Então, olhem como agora eu quase que sou obrigado a ter um diálogo entre arquivo, biblioteca e museu. Um diálogo profícuo, conversando os metadados, conversando pacotes, conversando os padrões de interoperabilidade, divulgando ou trocando uma credencial para que o meu repositório arquivístico, que vai manter o documento fonte de prova, possa popular lá na plataforma de acesso. Então, eu preciso desse diálogo. Um outro elemento que dá mais força à cadeia de custódia. Agora, a certificação digital, ela passa a ser do repositório. Isso aqui é um trecho que eu reproduzi dos metadados premes, na versão 3.0. Eu fiz uma tradução ali. Olhem só, os repositórios confiáveis, agora eles têm 3 formas de assinatura. A primeira para submeter ao repositório pelo submissor, a segunda para eu disseminar um pacote autenticado e a terceira para eu fazer o próprio arquivamento autenticado no meu repositório. Então, as 3 formas de assinatura que garantem que tem que ter custódia quem? O arquivo permanente, ou então o repositório de museu, o repositório da biblioteca, o repositório de arquivo, o repositório de uma TV digital de uma instituição e assim por diante. Eles precisam assumir essa custódia. E essa custódia, ela trouxe um outro elemento. A custódia antes ela era autônoma e exclusiva. Na área de arquivo, o arquivista tinha custódia plena e total dos documentos, no analógico. Se ele queria eliminar um documento, ele ia lá e ele sozinho eliminava aquele documento, autonomamente. A custódia era exclusiva do arquivo. A mesma coisa da biblioteca, a mesma coisa do museu. Agora, nós temos uma custódia compartilhada. Se a informática ou a TI, que foi bem falado hoje e ontem, dessa nova responsabilidade, e o profissional de TI tem que responder por esse material digital legal, ele tem que responder, porque ele está com um material fonte de prova, não é? Ao mesmo tempo, ele também vai ter que ser agente dessa autorização de eliminação. Então, essa custódia que era só do arquivo, por exemplo, ou só da biblioteca ou do museu, agora ele tem um sistema de dupla checagem, de corresponsabilidade. Eu peço a exclusão de um documento nessa custódia compartilhada, e esse meu pedido de exclusão no repositório vai cair aonde?
no servidor de storage service da TI, da informática. Então, quer dizer, o profissional de TI ele se empoderou, ele assumiu uma custódia agora. Se a justificativa em que o arquivo pediu, que a biblioteca pediu para exclusão, não subsidia o profissional de TI para ele se assegurar juridicamente e autorizar a eliminação, ele diz não e vai voltar um workflow para a área de preservação, dizendo não autorizo. Se sim, se ele concorda, se juridicamente tá ok aquele pedido, ele vai autorizar, os objetos digitais serão eliminados, mas a trilha fica. A trilha mantém como forma de autenticidade de tudo que aconteceu naquele pacote IP, naquele pacote de arquivamento permanente. Então, essa é a cadeia de custódia, gente. É um conceito jurídico de guarda, de proteção, principalmente pela complexidade, especificidade e fragilidade do documento digital. Então, é fundamental e complementar a preservação. Notem, se não tem cadeia de custódia, a autenticidade está comprometida. Pode haver adulterações. Sistema Federal, está vindo aí agora o processo administrativo, né? Está vindo, tem a chamada virada de chave. A partir de uma determinada data, não vai poder haver nenhum processo administrativo em papel. Tudo terá que ser digital. Quando eu falo isso, eu estou falando que inúmeros documentos fonte de prova não terão mais papel. Quando tinha papel, nós tínhamos inúmeros exemplares, não é verdade? Inúmeras cópias. Eu era o objeto de uma sindicância, tinha o processo da sindicância, tinha um memorando comunicando o setor de pessoal, tinha um outro memorando disparado no protocolo, um registro. O digital só tem uma única cópia. Se essa única cópia não é autêntica, se essa única cópia não tiver cadeia de custódia, qualquer desafeto de vocês vai lá e adultera aquele registro e acaba com a vida de vocês. Por isso a questão da autenticidade, por isso a necessidade de manter registros autênticos, confiáveis, fidedignos e preserváveis. Os documentos arquivísticos, então, são fonte de prova, são complexos. Se eles imputam algo, se eles mexem com a minha vida, documento arquivístico tem esse poder, né? Ele tem que ser autêntico, é isso. Eu não vou acreditar mais socialmente num registro sobre mim que não está sendo mantido autêntico. A verdade é que não adianta eu querer dizer isso, não adianta eu querer dizer que eu não acredito. Eu não posso chegar em juízo e dizer, eu não acredito nessa câmara de vídeo monitoramento que me pegou quebrando aquela vidraça. Não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso, por exemplo, num processo que diz que o resultado foi punitivo, mesmo que ele tenha sido adulterado. O que eu tenho que cobrar? Que tem que ter requisitos, que tem que respeitar as normas, que tem que respeitar os padrões. Essa responsabilidade é nossa. É nossa, definitivamente é. Nós vamos ter que fazer esse serviço de casa. Nós vamos ter que implementar as normas, nós vamos ter que usar os metadados adequados, nós vamos ter que cuidar da cadeia de custódia, porque o nosso cidadão, sabe o que ele acredita? Que tudo está sendo bem feito. Quando eu entro num avião, eu tenho certeza e eu acredito que todas as normas foram seguidas. Quando eu sou contratado, e efetivamente é. Quando eu sou contratado numa instituição e que eu tenho o livro ponto digital, aquele que eu boto o dedo, eu acredito que aquilo ali é autêntico, confiável. Imagina o momento que eu começar a saber que aquilo ali não tem repositório, que aquilo ali pode ser adulterado, que a minha assinatura que eu faço, por exemplo, para autorizar uma tramitação, é uma assinatura que está só em banco de dados e que alguém pode ir lá e, inclusive, assinar por mim, porque ele pode saber a minha senha. Aquela senha está salva no banco de dados naturalmente, não é um certificado digital. Olhem o perigo. As pessoas poderão assinar por vocês se for aquele mero login que a gente está acostumado a fazer, login e senha, e não um certificado digital. Esse é mais um perigo que vocês vão ter que começar a alertar. Então, eu preciso de dois conceitos. Resolução 37 do CONARC, o que é documento autêntico e o que é documento autenticado. Documento autêntico é aquele que manteve a sua integridade desde a gênese até a preservação permanente e o acesso autenticado e referenciado a um repositório que mantém esta guarda. Se for digital, olhem só, desde o SIGAD até o RDC-ARC, numa cadeia ininterrupta. SIGAD é aquele sistema de gestão, RDC-ARC é o repositório, o arquivo permanente digital. O documento autenticado é muito menor, o valor dele é muito menor, porque ele é uma declaração, é uma assinatura. É que nem um servidor público que ele diz, esse documento aqui
confere com o original. Esse documento aqui, eu atesto ele. Só servidores públicos podem fazer isso. É uma assinatura digital. Não é o documento original, não é o documento autêntico. Tanto que eu posso pegar um documento falso e ir lá e fazer uma declaração. Esse documento aqui é autêntico, quando que, na verdade, ele é um documento totalmente apócrifo. Por isso que o que nós queremos são documentos autênticos, que não sofreram interrupção da sua cadeia de custódia, que andaram por aquela plataforma de forma autêntica e íntegra. Outra constatação que eu preciso de vocês. Lugar de documento arquivístico de caráter permanente é no arquivo permanente. Eu posso manter documentos permanentes de caráter permanente no corrente intermediário? Não, não posso manter documentos de caráter permanente no SIGAD, no sistema de gestão. Eu estou fragilizando. Aquele lugar que eu tinha dito para vocês que é o permanente, que tem que ser preservado, se eu não trago esses documentos para cá, que tem um epistema próprio de preservação, de segurança, e eu deixar aqui na fase de gestão, eu estou fragilizando. Eu estou deixando num ambiente que pode tramitar, classificar, avaliar, eliminar. Então, eu estou colaborando para o acometimento de crime. E eu posso ser acionado em relação a isso. Eu tenho que fazer preservação. Eu tenho que retirar esses documentos e eu tenho que inseri-los num espaço de preservação, com epistema próprio de preservação, ou seja, um arquivo permanente, um repositório arquivístico digital confiável, respeitando a terminologia. A terminologia que em arquivo é arquivo permanente, em biblioteca é o ambiente de preservação, em museu é o ambiente de preservação, mas o epistema de segurança é o mesmo. Então, o que nós temos são os ambientes ou plataformas, esses três ambientes que, da onde que saiu essa ideia? Da NASA. Foi exatamente da NASA. A NASA estava perdendo documentos, a NASA estava perdendo fotografias da missão à Lua, conspirando cada vez mais para aquelas teorias da conspiração. Mas não só em relação a isso. Perdia vídeo, perdia fotografia, mas ela estava perdendo software, ela estava perdendo sistema operacional que comandava as sondas que iam para o espaço. Versionamento de sistemas, um Unix com uma instrução específica que as suas equipes de TI foram migrando aqueles sistemas, mas perderam as instruções que comandavam uma sonda específica. Aquilo não era tratado como documento. Ao mesmo tempo, invasões. Invasões, eles utilizavam o quê? Uma plataforma de acesso para ter o seu material autêntico. Todo ambiente que uma pessoa chegue à frente pode ser invadido. Não existe sistema 100% seguro. Então, a NASA também estava tendo problema de invasão. E aí ela pediu um modelo, consultou a arquivologia, a solução não tinha sido concebida enquanto modelo, consultou a biblioteconomia, consultou a LOC, a Biblioteca do Congresso Americano, a Europeana, consultou a I3E, e aí teve que constituir um comitê de especialistas, e foi criado esse modelo aqui, OAIS, Open Archive Information System, virou uma ISO 14721 e no Brasil virou uma NBR, que é a SAI, Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. Preconiza o quê? Preconiza exatamente essa cadeia de custódia, gente. Um ambiente produtor, que é uma entidade externa, uma blindagem do repositório, mas repositório mesmo. Vamos cuidar para a gente não chamar mais de repositório um banco de dados que tem objeto digital dentro. Repositório é repositório. Repositório confiável tem funcionalidade de preservação. Repositório confiável cuida dos metadados, cuida de migração, não permite ingestão de vírus. Ele gerencia isso. E ele está num ambiente protegido que ele vai derivar um acesso, um pacote DIP, lá para a plataforma de acesso. Lá no modelo AIS, eles chamaram de consumer, o consumidor, mas a nossa terminologia brasileira é usuário. É o nosso usuário. Então, não é a mesma imagem, aquela que eu comecei a minha fala apresentando para vocês? O produtor, o preservador, o repositório. Eu já estou dando nome para os sistemas. Vocês viram que já está aparecendo o Arquivemática ali, né? Pode ser o Arquivemática, pode ser o Roda dos portugueses, é em software livre também. Pode ser o DSpace. Não, DSpace não pode, porque o DSpace dá acesso na própria
plataforma. Eu não posso dar acesso aqui. O DSpace faculta que o pesquisador, que o usuário, chegue aqui. E aí ele não tem requisito de autenticidade. O DSpace eu posso colocar um arquivo com vírus e ele vai aceitar. O DSpace eu posso botar um vídeo proprietário, um Windows Media Video, e ele vai aceitar. Um repositório não pode. Ele tem que garantir o acesso no futuro. Ele tem que migrar esses formatos. Ele tem que assumir a custódia. Eu vou mandar um vídeo proprietário, um Windows Media Video, ele vai converter de acordo com o Pronom para Matroska Video, MKV. Esse é o formato que ele vai preservar aqui com os metadados. E ele vai derivar uma MP4, um vídeo MP4 para cá, para o acesso, que vai ser um vídeo pequeno de representação. O pesquisador vai enxergar aquele vídeo na plataforma de acesso, mas vai poder vir aqui na instituição de preservação presencialmente, com o código de autenticação, com o hash que foi gerado, e ele vai ter acesso a esse material preservado aqui, de forma autêntica, mas presencial, gente. Isso gerou também um choque num primeiro momento, porque a gente achava que tudo iria para a internet. Não, material autêntico, todos os especialistas que foram consultados nesse comitê disseram que deveria ser esse modelo. Um modelo de 3 pacotes, um modelo de SIP para submissão, IP para arquivamento permanente e DIP para difusão desse material. Então, olha, quem é o Arquivemática, então? O Arquivemática foi a oficina que a gente fez ontem. E se eu olhar a tela do Arquivemática, o pessoal que já mexeu aqui, olhem só a tela do Arquivemática. O primeiro menu é o Transfer. Está aqui, naquele modelo OIS. O segundo menu, que é o Ingest, está aqui, na ingestão. O Archival Storage está aqui. O Preservation Plan, o plano de preservação digital, que vocês podem alterar, aquele recepção de Windows Media Video e conversão para MKV, para Matroska, eu posso fazer alteração. Eu mudo o meu plano de preservação digital, mas quando eu altero, o próprio Arquivemática documenta isso. O arquivista tal, ou o bibliotecário tal, ou o museólogo tal, ou o especialista em preservação digital, ele rompeu com o plano do Pronom. E ele vai documentar isso, porque daí ele não segue mais aquela política de preservação do Pronom, que é automática. Tanto que, se o Pronom muda um formato de preservação, o que o repositório faz? Ele reingesta o IP para ser convertido naquele novo formato. Algo que a gente fazia nos arquivos, nos museus, nas bibliotecas antes, de que forma? Manual, né? Eu começava a converter um VHS aqui, logo em seguida eu tinha que converter um material de disquete, logo em seguida eu tinha que mexer com material zip, com carta certa, com WordStar, e eu não conseguia dar conta da complexidade de materiais. Era um processo que era enxugar gelo. Eu estava terminando um e eu já tinha que recomeçar outro. Agora eu tenho um ambiente que vai cuidar de fazer isso de forma gerencial, documentando e assumindo a custódia desse material. Eu mando um PDF, ele não arquiva PDF porque a PDF é da Adobe. Ele arquiva no formato PDF-A, PDF arquivístico, aumenta o tamanho, mas ele tem garantia de acesso no futuro. É isso que o repositório faz. De novo, gente. De novo. A mesma imagem representada através dos 3 ambientes: produtor, administrador ou arquivo permanente em arquivologia e plataforma de acesso, que é o consumidor, em arquivologia e Kaatom. Em biblioteconomia, o DSpace tem se convencionado muito forte internacionalmente e aqui no Brasil também. Mas existem outras soluções, Content DM, o Archivist Toolkit, o CEP-A10, que é um sistema só para fotografia. Ele pegou os metadados criados pelo Conselho Internacional de Arquivos, metadados só para foto, e criou um software livre, uma plataforma de acesso para a fotografia, com metadados de fotos. O CONARC, recentemente, publicou essa nota técnica 03. O que ele fez? Ele colocou numa nota técnica orientando que nós temos um ambiente de gestão de documentos, onde está o sistema de gestão, que se conecta com os sistemas de negócio de vocês e que pode ter um RDC-ARC ali, que é um repositório, mas não é o arquivo permanente. Ele está no corrente intermediário, ele não tem aquela blindagem do permanente. E aí ele vai interoperar com o ambiente de preservação e acesso. Esse aqui, sim, é o Arquivemática, ou o Roda, ou outra implementação, que é o arquivo permanente.
Olhem só, este sim, esse tem a blindagem. E ele vai disparar o acesso na sua plataforma, no ICA-Atom, no DSpace e assim por diante. É aí que eu vou fazer aquela interoperabilidade. Dados de pesquisa, por exemplo, são documentos arquivísticos? São, né? Eu sou professor de uma universidade, eu produzo uma pesquisa. Esses meus dados não foram financiados por um órgão público? Sim, são públicos. Foram gerados, produzidos ou gerados em consecução das atividades daquele órgão. São públicos. Qualquer um de vocês pode pedir as minhas pesquisas. Se eu não tiver reserva de patente ou ferir privacidade de alguém que eu coletei, vocês têm direito a isso. Em 20 dias tem que estar disponível. Mas a própria Lei 12.527 diz também o seguinte: isso é transparência passiva. O que eu tenho que chegar? Na transparência ativa. Eu não espero a demanda do meu cidadão. Eu produzo nessa minha cadeia de custódia documentos, independente de receber pedido, esses documentos vão para a internet, por aquela plataforma de acesso. Os meus dados de pesquisa online. Tá? Mesmo que eu não coloque lá, o simples fato de eu ficar recebendo demanda de acesso a um documento via lá, eu vou ter que colocar esses documentos. Tenho 10 minutos, gente. Vou dar uma corridinha, tá? Tenho que dar acesso. Tenho que fazer o quê? Transparência ativa. Tá? Preciso. Tem a necessidade legal de contemplar esse requisito. Então, o que também diz essa nota técnica? Olhem, tem que, não é devem. Tá? Os documentos de caráter permanente têm que ser mantidos e preservados por um RDC-ARC, por um repositório arquivístico digital confiável. É obrigatório. A maioria das instituições que estão aí estão produzindo documento digital. Não estão produzindo? Mas não tem arquivo permanente digital. É verdade? É, né? Imagino que as instituições de vocês também tenham isso. Eles produzem documento digital sobre vocês, que mexem com a vida de vocês, que imputam algo na vida de vocês, mas eles não têm o quê? Arquivo permanente digital. Eles não obedecem a essas orientações, esses requisitos. Ou seja, eles não fazem cadeia de custódia. Isso é legal. Tá? Isso é obrigatório contemplar a cadeia de custódia. Novamente, agora o que eu fiz aqui foi simplesmente fazer aquela mesma blindagem que está lá na ISO internacional, na ISO na 14721, blindando que os documentos que saem da fase de gestão vão para essa fase de preservação e são derivados para a plataforma de acesso. Tá? O RDC-ARC é a resolução 43 do CONARC. Baixem essa resolução, por favor. Tá? Baixem. Está disponível para download. Página do CONARC, página do CTDE, tem todos os requisitos de como deve ser um repositório arquivístico digital confiável, contemplando todas as melhores práticas, autenticação, certificação, ISO 16363, de forma a manter documentos arquivísticos digitais confiáveis, manter material de biblioteca digital confiável. A terminologia muda, não é arquivo permanente, é ambiente de preservação. É aquele segundo ambiente. E material de museu da mesma forma. Aquilo que eu vi hoje, que a biblioteca apresentou, e que o Vinícius mesmo fez a diagnóstico, de que a gente está focado na fase de gestão e na fase de acesso, mas a gente não está cuidando da fase de preservação. Preservação autêntica, preservação confiável. Tá? Essa aqui é a certificação que nós fazemos. No Brasil se estandardizou a ISO 16363. A gente tem ainda o Drambora, a gente tem outros modelos, a gente tem, por exemplo, o modelo alemão, que é o Nestor, que é muito mais exigente em nível de autenticidade. Tá? O acesso, gente, uma das formas de acesso é o ICA-Atom. Como é que ele vai aparecer um documento autenticado? Ele coloca o objeto digital, ele coloca os metadados de representação, respeitando os metadados de cada área. Gente, Dublin Core não dá para... É fraco demais para as nossas áreas, gente. Dublin Core para a biblioteca é fraco, Dublin Core para arquivo é fraco, para museu é fraco. Não dá. Cada área tem os seus metadados próprios que devem ser respeitados. O repositório foi construído sob esse epistema de contemplar metadados complexos e armazenar e dar acesso de acordo com aqueles metadados que foram definidos na primeira plataforma, no primeiro ambiente. Então, olhem, a autenticação é aquilo ali. Eu vou ampliar porque não está bem visível. É isso que o pesquisador vai enxergar na plataforma de acesso. Uma autenticação do objeto, do documento e do pacote.
ele não tem acesso ao original na plataforma de acesso. Ele vai pegar aquele código, ele vai ter que ir presencialmente na instituição de preservação, no repositório de preservação, e lá ele vai ter acesso a todo o material, o original, com tudo que aconteceu. Se foi um processo administrativo, ele vai ter o computador que abriu, o MAC address, a hora, os servidores, todos aqueles metadados que garantem a autenticidade, com uma custódia assumida por aquele ambiente. Por isso que eu tive que recuperar aquele referencial de Jenkins de 1922, que era uma cadeia de custódia para documentos analógicos, mas que no digital agora ela é fundamental. Rompeu cadeia de custódia, rompeu a autenticidade do documento arquivístico. O outro sistema que eu teria que falar para vocês, que também é plataforma de acesso, é o exemplo do MoMA, gente. Tá? O exemplo do MoMA foi falado aqui também. O MoMA tem os seus problemas em relação à curadoria, a gente sabe disso, foi inclusive comentado, mas em relação à metodologia de preservação digital, é a instituição no mundo que aplica as melhores práticas de preservação digital hoje em museus. Tá? Eles têm o Arquivemática por baixo, é um repositório confiável, autêntico. O Arquivemática, embora tenha nascido na arquivologia, hoje, a maioria do desenvolvimento do Arquivemática tem sido para a área de museu, para a área de biblioteca, tá? Contemplando especificidade de todas essas áreas. Contemplando, por exemplo, o LOCKSS, que não pode ser aplicado em arquivo. O Lot of Copy Keep Safe. Tá? Várias replicações de documentos em caixas postais. Isso foi para a biblioteconomia, está pronto no Arquivemática. Mas mostra de que cada vez mais nós precisamos de uma conversa interdisciplinar mais profícua, conversando sistematicamente entre estas áreas. Esse binder, o que ele faz? Ele é uma plataforma de acesso. Não está muito visível para vocês, mas o que eles fizeram? Eles precisavam de metadados mais específicos, eles precisavam de um controle mais elegante do que estava sendo ingestado no seu acervo, dependência tecnológica, metadados de preservação, de acesso, de fixidez, e essa ferramenta implementou. Ela ainda é beta, mas ela é uma ferramenta que implementa as melhores práticas hoje, e por baixo, um repositório como o Arquivemática. Então, por mais que seja beta a plataforma de acesso, acesso não tem a matriz digital. O acesso não cuida do original. Quem está cuidando do original é o Arquivemática por baixo. Então, é esse tipo de visualização que ele apresenta nessa plataforma de acesso. E aí, para fechar agora, acho que estou mais ou menos no tempo, dentro dos 10 minutos que me foram dados. Primeira coisa, precisamos de repositórios. O diagnóstico foi feito. Nós não podemos mais termos ambiente de gestão e ambiente de acesso e negligenciarmos no ambiente de preservação. O documento digital é frágil, é complexo, é específico, é frágil para adulteração. Se tiver em banco de dados, a preservação digital ela é clara. Os documentos digitais não podem ficar em banco de dados. Eles têm que sair, eles têm que utilizar o modelo que a biblioteconomia criou, que a Lock criou, que é o BAGIT. Só que não adianta só usar o BAGIT. Eu tenho que ter o BAGIT, eu tenho que ter aquele ambiente protetor. A norma internacional, o ISO 14721, que ele audita que se um próprio especialista de TI, um hacker, foi lá alterar um documento no storage, o próprio repositório vai alertar. Se alguém invadir aquela plataforma de acesso, pode invadir o ICA-Atom? Pode. Pode invadir o DSpace? Pode. Quem está preservando o original é o Arquivemática, ele vai derivar novo DIP, nova plataforma de acesso, novo pacote de acesso para lá. Então, pode invadir. A gente não tem problema nenhum com a invasão lá na plataforma de acesso. Nosso foco é ambiente de preservação. Em biblioteca, em museus, em arquivos. É ali que a gente tem que investir. O perigo é da gente continuar dando credibilidade ou presunção de autenticidade em documentos que estão em sites. Amanhã depois alguém adultera um documento de um site desses e ele vai continuar com presunção de autenticidade. Coisa mais fácil que tem é invadir um site. Coisa mais fácil que tem é invadir um Joomla, um Drupal, os sistemas que estão aí. Agora, invade plataforma, mas não invade o meu ambiente de preservação. Uma outra consideração, precisa da cadeia de custódia ininterrupta. Não adianta eu ter o sistema de gestão, ter o de preservação, se eu interrompo essa cadeia de custódia. Se eu tenho o meu sistema que produz processos aqui, eu tiro esses documentos exportados numa mídia e levo até o ambiente de preservação,
Eu rompi cadeia de custódia. Eu posso ter adulterado documentos naquele momento ali. Então, tem que ser uma linha ininterrupta pela ISO internacional. Esse cuidado nós vamos ter que cobrar. Cadeia de custódia ininterrupta. Tá? Os sistemas de gestão precisam se interoperar. A relação interdisciplinar agora, gente, é obrigatória. É necessária. É obrigatória não, tirem a obrigatória, desculpa, é necessária. Precisa ser mais profícua, nós precisamos dialogar mais. Não dá mais para a gente ver pesquisas para trabalhar com as 3 áreas que não consideram requisitos específicos da arquivologia. Nós não podemos pensar em trabalhar com a biblioteca sem respeitar e considerar a expertise da biblioteconomia no acesso. Eu não posso trabalhar com dados de pesquisa em arquivo, que é documento arquivístico e é fonte de prova, e o cidadão pode pedir via lei de acesso, eu sou obrigado a dar, e tentar dar acesso em arquivo e esquecer a expertise da biblioteca em relação ao acesso. Nos portais que a biblioteconomia construiu, em taxonomia, em relação de acesso e etc. A mesma questão com o museu, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso querer mudar o objeto de estudo da arquivologia para informação, para dizer que ela vai interagir com biblioteconomia e arquivologia só se ela tiver um objeto informação. Não, gente, a arquivologia, o objeto é documento. A diplomática diz isso, eu preciso de informação fixada em suporte. Porque a autenticidade, quem analisa a autenticidade é a diplomática. Eu não consigo analisar a autenticidade só por informação, eu preciso da fixidez. A biblioteconomia criou um padrão de metadados com a arquivologia chamado PREMIS, para registrar exatamente isso, para registrar fixidez, para controlar exatamente a autenticidade desse documento ao longo do prazo. Eu posso manter uma relação interdisciplinar, inclusive transdisciplinar, com objetos diferenciados e respeitando a especificidade de cada área. E nós precisamos, de acordo com o que eu conversei aqui com vocês, e desculpa pelo apressado, mas nós precisamos focar no quê? Na formação, né? A pergunta é, vocês, bibliotecários, vocês estão preparando pacotes Baggett nas instituições de vocês? Vocês sabem preparar um Baggett que foi criado por vocês, pela LOC? Vocês, museólogos, estão implementando cadeia de custódia? Vocês já trabalharam com Binder? Vamos tirar a parte do software, que não é pesquisa, não é ciência. Vamos pegar a parte acadêmica da coisa. Vocês estudaram a COC, a cadeia de custódia? Vocês conhecem os metadados de fixidez? Vocês implementam a ISO 14721? Então, olhem, a gente fez o dever de casa na pesquisa. A gente fez a pesquisa de arquivo, de preservação digital, de biblioteconomia, de museologia e etc. Mas a formação ela ainda está carente. E as instituições estão carentes. E isso a gente pôde ver. Instituições que estão trabalhando de forma amadora, com um material muito importante. Com material que poderia ser, na origem, já preservado. A gente vai ter que fazer retrabalho, se eu for dar acesso num ambiente, numa plataforma de acesso, que depois eu vou ter que retrabalhar tudo de novo para fazer preservação digital. É dinheiro público, não aplicação dos referenciais. Não fecha a consciência que qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que considerar e investigar, construir um referencial teórico adequado de tudo que foi construído e apresentado na nossa área. Vou deixar os meus contatos aqui com vocês. E obrigado, gente. Desculpe pela pressa. Enquanto está vindo as questões, por favor, eu acho que a gente tem bastante dúvidas, né? Provavelmente tem pessoas que a primeira vez têm contato com alguns conceitos aqui apresentados. Eu queria te perguntar uma coisa, Daniel. Na prática, o que vimos hoje é a estrutura que estamos montando para o acesso no futuro de nossa história de hoje, né? Tudo que fazemos hoje terá repercussão daqui a 40, 70, 100 anos. Os instrumentos para isso a gente acabou de ver agora. Repositórios permanentes confiáveis, né? A aplicação do episteme arquivístico na garantia de acesso futuro à informação, né? Mas o que está faltando para que isso dê certo mesmo, né? Como garantir que as próximas gerações acessem nossas informações digitais primitivas? Charlie, obrigado. Acho que foi a penúltima, aliás, a última consideração minha. Formação.
Eu não vou dizer que é dinheiro, porque dinheiro é necessário, porque precisa, porque fazer preservação digital é permanente. Eu não posso partir para uma solução de preservação digital sem saber que eu vou ter que ter longevidade, execução financeira, orçamento, etc. Eu não posso passar para a minha instituição a ideia de que ela pode não trabalhar mais com papel e trabalhar só com digital, sem saber que esse repositório não vai poder ser desligado nunca mais. Então, quer dizer, esse não vai ser a minha resposta. A minha resposta é formação. Nós não podemos mais ouvir que uma instituição não considerou os referenciais da área. Gente, se o repositório foi construído respeitando arquivo, biblioteca, museu e computação, se as áreas tiveram que se refazer, se a tecnologia da informação ela teve que se refazer, e esse profissional de TI agora ele se empoderou com a custódia compartilhada, aquela autonomia total que era dada para o arquivista da custódia do documento, agora é compartilhada. Essa mesma autonomia da custódia plena ela é compartilhada agora pelo bibliotecário, pelo museólogo. Eu não consigo mais excluir um documento arquivista. Eu tenho que fazer um pedido que vai cair lá na área de TI, no repositório de preservação permanente, e o profissional de TI vai autorizar sim ou não. Por que ele teve que assumir esse perfil? Porque ele também tem um impeditivo legal, ele tem uma responsabilidade legal, e ele tem que saber o que eu estou fazendo de eliminação. Porque senão ele vai assumir uma responsabilidade que ele não tem ciência, que ele não sabe. Então, definitivamente, gente, formação. Nós precisamos investir na questão de qualificação dos nossos profissionais, tanto na formação clássica, graduação, quanto pesquisa. A pesquisa deu conta, efetivamente, a nossa pesquisa é sólida, consistente, internacionalmente falando também, mas nós também vamos ter que fazer educação continuada. Porque nem todo mundo vai voltar para a academia, nem todo mundo vai voltar para os bancos da universidade. E as universidades, pelo que a gente vê, até pelo cenário que está aí construído, não vão ter condições de implementar a educação continuada nos recortes atuais. Então, a sociedade civil organizada vai ter que dar conta. Vocês, profissionais, vão ter que cobrar das suas associações, conselhos, instituições. A iniciativa privada vai ter que fazer alguma coisa. Nós necessitamos implementar aquilo que foi construído. Cadeia de custódia, preservação, 3 ambientes, metadados da biblioteconomia, formato de empacotamento. A biblioteconomia tem um papel importantíssimo naquela elaboração de material, mas, às vezes, nem os próprios bibliotecários estão sabendo disso. A própria museologia já usa Bagged, a própria arquivologia usa Bagged, pessoal de multimeios está utilizando o Bagged, mas a biblioteconomia às vezes não está sabendo desse material, que ele tem um formato independente de plataforma. Mesmo que eu não tenha um repositório, utilizar esse material já é uma forma de fazer um princípio de preservação digital. Formação, Charlie. Ok, boa. Tem 2 perguntas aqui da USP, 2... acredito, servidoras, a Imaculada e a Dina, são parecidas, né? A Imaculada perguntando assim, considerando que há apenas entrega de documento digital, vale o mesmo para o TCC que para as dissertações e teses, né? Comparando TCC, dissertações e teses, né? Considerando que TCC é só digital e dissertações e teses têm versões impressas, né? E a segunda é, a biblioteca deve guardar a tese impressa que foi apresentada para a banca e também um exemplar corrigido, igual àquele que está no banco de teses online? Vou pela primeira. Só repete a primeira de novo. Considerando que a apenas entrega de documento digital vale o mesmo para TCC do que para as teses? Tá, teses, dissertações e TCCs. Olhem, naquele documento que eu apresentei para vocês, que é a tabela de temporalidade de toda a administração pública federal, aquilo ali ela contemplou só dissertação e tese como permanente. Ela não considerou o TCC permanente. Quem é a autonomia de definir o TCC permanente? É da própria instituição, da sua CEPAD, da sua Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Inúmeras instituições têm, pela sua CEPAD, definido permanente. Se a sua instituição define permanente, ela vai ter que ser recolhido para o repositório. Se for documento analógico, se for papel, da mesma forma. A biblioteca vai ter que fazer a preservação daquele material, mesmo que seja o documento que ainda vai ter o documento arguidor, o documento que vai considerar a revisão da banca. Então, eu estou respondendo já a segunda pergunta.
Tá? Isso tem que ser preservado. O problema é que está faltando um diálogo mais profícuo aí entre a questão da fonte de prova, a questão arquivística e a questão de acesso da biblioteconomia. Isso já acontecia no analógico. Tá? Vinham os documentos analógicos, impresso o papel e assinado para a biblioteca, e a biblioteca fazia a eliminação sem saber que aquilo ali é crime. Está lá, a Lei 8.159 deixa isso claro, eliminação de documento permanente configura. Agora, olhem que no digital a coisa complica um pouco mais, porque daí não é simplesmente mandar esse material sem a cadeia de custódia para o DSpace da biblioteconomia. Eu vou ter que fazer isso por uma cadeia ininterrupta. Para eu fazer isso por uma cadeia ininterrupta, eu vou ter que ter as credenciais do DSpace lá da biblioteca. Porque essa dissertação e tese, a hora que ela arquiva aqui no corrente, ela vai fazer o arquivamento no repositório e ela vai popular o DSpace automaticamente. O Arquivemática já faz isso. Quem implementou isso foi a Simon Fraser University. Foi o pessoal de biblioteconomia da SFU. Já fizeram uma cadeia de custódia plena. A preocupação é que isso já existe, já foi programado, já foi desenvolvido, já está no Arquivemática, mas ainda tem instituições que não sabem disso, que não têm conhecimento dessa cadeia plena e dessa conversa que agora tem que ser necessária, desse diálogo que precisa ser necessário entre as instituições. Da gente parar, por exemplo, de permitir que alguém entregue um pendrive como a entrega de um TCC, ou um DVD, que a pessoa vai lá e entrega. Olha, o meu DVD está aqui com a minha dissertação e tese. É um documento não autêntico, passivo de adulteração. Mas o problema é isso, ele tem presunção de autenticidade. Se alguém adulterar, eu posso ser imputado em relação a esse documento, juridicamente falando. Mas e quanto a guardar a tese impressa que foi apresentada e mais o corrigido, tem que ser os dois? Os dois. E olhem só, se existir o relatório, às vezes acontece que o arguidor da banca ele faz um relatório. Às vezes a gente lê aquele relatório. Às vezes eu não estou presente, eu vou estar via webconferência e eu mando o relatório para leitura lá naquele momento. Esse relatório é documento arquivístico, é elemento fonte de prova para esses documentos. E aí esses documentos terão que ser preservados, se analógicos. Agora, se for digital, o que vai acontecer? Todos esses documentos serão empacotados num baggage e vão para dentro do repositório, vai virar um IP, vai virar aquele segundo pacote de preservação permanente. Só que o Arquivemática, ele até isso já foi implementado. Olhem que legal, ele vai arquivar aqui no Arquivemática, no repositório ou no Roda, os objetos e todas as representações e os metadados, e inclusive quem era a banca, o que a banca disse, mas quando ele popula o DSpace, ele não manda os metadados de gestão. Ele só manda para lá o quê? O objeto digital e os metadados de representação do DSpace. Ou seja, ele já cai na biblioteca populada aquela plataforma de acesso e dando acesso imediatamente. Assim como eu faria com o setor de fotografia. O fotógrafo sai a campo, aciona o obturador, produz um documento arquivístico, descarrega num repositório com os seus metadados, com uma pauta pré-estabelecida, ele vai andar por essa cadeia de custódia e, em questão de segundos, arquivou a foto original com seus metadados, interpreta os EXIFs, o repositório tem isso, ele implementa automaticamente, e ele já dispara um acesso a uma representação menor lá na plataforma de acesso. É a mesma cadeia de custódia para vídeo, para fotografia, para áudios, para dissertação e tese. Ou seja, ele foi feito de uma forma agnóstica, é um ambiente de preservação agnóstico para contemplar todas as áreas, contemplando todos os metadados. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta um pouco mais a respeito de tecnologia, mas daí tem algumas mais nessa questão legal ainda que eu achei interessante aqui. No caso dos e-mails corporativos, qual o limite entre a preservação legal e a privacidade dos colaboradores? Bruno, essa pergunta. Bruno, eu tenho que emanar isso institucionalmente. Eu tenho que dizer, olha, esses e-mails são e-mails institucionais. Você não deve utilizar esses e-mails para fins pessoais privados. Se você utilizar para fins pessoais privados, o que acontece? Você está, inclusive, ferindo um princípio daquela instituição. Você está utilizando um material institucional para outro fim.
na verdade, não tem privacidade, definitivamente não tem. Se você quiser privacidade, você tem que utilizar um outro e-mail. Agora, olhem, eu estou falando da privacidade da pessoa, do seu documento privado, que não é aquele documento que é o institucional. Tem um outro problema no e-mail. Alguém aqui tem alguma instituição que a sua instituição utilizou aquele e-mail do Gmail? Que fez aquele domínio automático que vai lá e põe @ instituição de vocês, mas o e-mail é do Gmail. Tem alguém? Levanta a mão. Tem, né? Quebra de custódia, não é isso? Os documentos de vocês, institucionalmente, não estão armazenados aqui sob a custódia de vocês. O mesmo caso que eu apresentei do portal ali, dos portais webs e dos websites. O e-mail de vocês vai estar armazenado aonde? Nos Estados Unidos. A última discussão que foi feita sobre a questão dos documentos da web, a ideia era de exigir o armazenamento no Brasil. Não passou. A iniciativa privada venceu e nós não temos a segurança do que está armazenado lá fora. O que está nos Estados Unidos, ele é passível de cruzamento, data mining, fazer análises. Tem áreas de pesquisa em que eles pegam, por exemplo, a fotografia que a gente usa no e-mail ou tramita. Isso, um dos especialistas falou disso num evento de software livre, no FISL, em Porto Alegre, que eles fazem pesquisa. Em princípio, não teria outro objetivo, mas pega a fotografia, pega a imagem, recorta ela e tenta achar semelhança em outros sites, tentando construir redes neurais. Se alguém não está utilizando aquela foto, corta a cabeça para utilizar num site de relacionamento. Isso é uma área de pesquisa. Ao mesmo tempo, tudo está lá naquele servidor externo. Então, o que a minha instituição está fazendo? Olha o perigo. A minha instituição está me induzindo a armazenar meus dados sigilosos da instituição lá fora, num lugar passível de cruzamento. Bem, não é só isso. Tem um outro problema. Se eu ficar mantendo esses dados num servidor de e-mail, se eu não recolho para o repositório, o que acontece? Muda a gestão, muda de governador, muda de prefeito. Aquele gestor não quer mais aquela memória. Apaga aqueles e-mails lá, porque eu não quero mais esses registros que podem me comprometer. É a coisa mais fácil que tem de apagar um e-mail num SMTP, num POP, num IMAP. Servidores específicos de e-mail. Esses e-mails têm que ser recolhidos para a cadeia de custódia, numa linha ininterrupta. Não é salvar, imprimir e recolher. Tem instituições que estão imprimindo e-mail. Perdeu cadeia de custódia, perdeu fonte de prova. Tem instituições mandando salvar em PDF arquivístico, e assinar com seu token. Rompeu cadeia de custódia. Eles têm que ser recolhidos para onde? Para o repositório, para o Arquivemática, criando pacotes. Pacotes que a biblioteconomia respondeu por isso. Que a Biblioteca do Congresso Americano, a LOC, criou esse formato. Ou seja, eles vão ter um andamento contínuo, autêntico, e serão fontes de prova. Aquele caso do Stopanovski ali, que eu copiei as duas telas daquele consultor jurídico, qual foi o diagnóstico ali? Se um e-mail utilizado em juízo não tem cadeia de custódia, não é fonte de prova. Então, se alguém daqui recebeu uma ameaça por um e-mail, eu imprimo e vou lá e denuncio isso em juízo. Se a minha instituição não tem repositório, o próprio advogado de defesa vai fazer, sabe o quê? Vai negar aquela fonte de prova. Vai negar, para a instituição não tem um repositório, para a instituição não tem cadeia de custódia, não tem condições de não repúdio. Não tendo não repúdio, não é documento autêntico, não é fonte de prova, não tenho condições de garantir que esse material pode imputar algo na vida de vocês. Muito bem. Vamos ser um pouquinho das questões legais, vamos falar de tecnologia aqui. José Grilo está perguntando, o CONARC já discute a tecnologia blockchain? Blockchain. Não. Como é o nome do... É o José Grilo. José? Uhum. Não discute. Nós estamos focados lá, CTDE, Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Hoje, nossa grande preocupação é plataforma de gestão, SIGAD, plataforma de preservação, o repositório arquivístico digital confiável e a plataforma de acesso. Tem algumas outras preocupações que a gente tem. Está saindo agora, bem breve, uma nota técnica sobre o uso do PDF-A, do PDF arquivístico, porque tem muitas instituições acreditando no formato de PDF para fazer preservação. O formato PDF não é, o PDF da Adobe não é o formato de preservação. PDF-A é.
Tem uma outra preocupação nossa agora, nós já tínhamos uma resolução número 36 sobre gestão de e-mail, o e-mail institucional, aquele documento arquivístico, né? Aquele que não é aquela mensagem privada minha. A gente lançou esse documento, só que a gente viu que ele não está tão técnico quanto ele deveria. Nós vamos ter que transformar ele mais operacional, vai sair outro documento sobre isso. E agora, a última discussão que a gente tem também lá no CONARC, lá na CTDE, é o RIC, Records in Context. É um novo modelo que foi elaborado, modelo conceitual também da área, respeitando a nossa norma de descrição arquivística, a ISADG, a norma de instituição arquivística, que é a ISDIA, a norma de autoridade arquivística, que é a ISAAR, e a norma de descrição de funções, que é a ISDF. Todas normas internacionais integrando isso num modelo de ontologia. Esse documento está pronto, ele já foi elaborado e ele está em consulta pública. Então, é esse o foco que a gente tem. O que a CTDE está aberta? Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode enviar uma demanda para a gente, nós colocamos em pauta, vamos discutir, vamos elaborar, e elaboramos documento norteador com impacto em toda a administração pública. Então, rapidinho, o que é blockchain? O que é blockchain? É a validação da chave. Ou seja, nós temos hashes e nós vamos fazer autenticação. Nós não estamos ainda no Brasil. Quem é que faz controle de blockchain hoje na Europa? Portugal. Nós não temos arquivo nacional digital ainda no Brasil. Portugal tem um arquivo nacional digital que é o RODA há mais de uma década. Eles têm um controle de blockchain. Qual que foi um dos documentos norteadores que a gente fez? Que foi o NUP. Quem é da administração pública deve conhecer o número único de protocolo. Cada documento recebe um código. Esse código, no futuro, ele vai ter um hash de identificação. Então, esse NUP que vai existir na plataforma de gestão, ele vai ter um controle de blockchain de hash elaborado pelo repositório. Hoje, todos os repositórios fazem isso. Eles controlam o hash, mas eles não têm um validador nacional. Nós não temos validador nacional ainda. Isso é uma necessidade, só que, gente, eu vou perguntar para vocês, as instituições de vocês têm repositório arquivístico confiável? Tem? Não, né? Mas as instituições de vocês produzem documentos digitais, não produzem? Então, quer dizer, vocês estão produzindo documentos que deveriam ser recolhidos ao permanente num determinado momento, na hora da patrimonialização, mantê-los, esses documentos, fora do arquivamento permanente ou sem elaborar hashes, sem fazer a preservação naquele espaço de preservação permanente, eu estou induzindo ao acometimento de crime. Então, o nosso problema é bem mais complexo. Nós vamos ter que cobrar das instituições, denunciar. Vocês estão produzindo documento digital, mas vocês não estão fazendo preservação digital. Se vocês produzem, vocês vão ter que preservar. Vocês vão ter que ter uma estrutura de receber NUPs, gerar hashes, que é automático, e ter um controle de hashes dessas instituições para plataformas de acesso. Esse andamento do repositório é feito. Só que antes nós vamos ter que ter repositório nas nossas instituições. Perfeito. Ainda nessa linha tecnologia, a Isabel está perguntando, é possível utilizar o Arquivemática para obras de arte? No caso de documentos analógicos, como o VHS, eles devem ser convertidos antes? Um pouquinho de Arquivemática aí para a gente. Sim, primeiro, sim. Repete a primeira, antes da segunda, da conversão. É possível utilizar o Arquivemática para obras de arte? Sim, olhem só, o MoMA trabalha com Arquivemática. O Binder. Desculpa que eu vou separar o Binder, porque o Binder é a plataforma de acesso. Ele não é o repositório. Ele não faz aquele segundo papel daquela cadeia de custódia. Não, mas já foi trocado ali, não precisa. Notem que quem faz a preservação lá no MoMA é o Arquivemática.
Tá? O Binder, ele é a plataforma de acesso, ele é o ICA-Atom da arquivologia, só que ele é o Binder para museus, assim como o DSpace é a plataforma de acesso para as bibliotecas. Tá? Então, o Arquivemática é utilizado, sim, para obras de arte, é utilizado em TVs, tá, para trabalhar com audiovisuais, é utilizado para bibliotecas. A Cariniana, pena que o Miguel já teve aqui por causa do horário do voo dele, o Miguel Arellano do IBICT, mas a Cariniana já está investigando a questão do Arquivemática no lugar ou numa correlação em relação ao DSpace. Porque o DSpace hoje ele não faz a preservação digital, ele não migra formato, ele não cuida da autenticidade, ele não assume custódia, ele dá acesso no próprio ambiente. Então, quer dizer, o Arquivemática tem algo a mais em relação a esse ambiente de preservação. Ele oferece algo a mais. A segunda pergunta, VHS. Ou seja, todo e qualquer formato, não só VHS. Só que olha o seguinte, eu estou falando de um documento analógico. Eu estou fazendo uma representação. O autêntico é aquele, eu vou ter que mantê-lo autêntico. Eu estou fazendo uma representação, eu estou digitalizando o material e trazendo para dentro de um ambiente autêntico. Isso é muito importante que seja num ambiente de preservação. O problema é quando eu digitalizo essa VHS e eu coloco numa plataforma de acesso. Eu estou fazendo preservação? Não, eu posso perder esse material. Eu posso perder até o original e até a representação eu posso ter perdido, eu posso tê-la adulterada. Inclusive a digitalização de documentos papel, gente. O que a maioria das instituições fazem, e eu imagino que as instituições de vocês também façam. A minha faz, a gente não consegue trancar isso, controlar. As pessoas vão lá e compram scanners, compram storage, compram HD, digitalizam e colocam o documento digitalizado aonde? No HD ou num site. Olha o perigo, não faz preservação digital. Não insere o representante na cadeia de custódia. Mas, volto a dizer, esse documento é representante. O original, fonte de prova, qual é? O analógico. Eu estou ingestando na cadeia de custódia uma representação. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu insiro na cadeia de custódia como um documento autenticado. Eu autentico ele. E aí eu vou mantê-lo preservado, que se eu perder o suporte analógico original, pelo menos eu vou ter uma representação. Notem, o CPC, o Código de Processo Civil, eu apresentei para vocês, ele também é muito claro em relação a isso, né? Ele diz que o uso de documentos de representação é válido até o ponto que a outra parte argumente dúvidas sobre o original. E aí o que eu tenho que fazer? Apresentar o original. Mas essa representação tem que ser mantida nessa cadeia de custódia. Digitalizo, insiro no repositório, insiro no Arquivemática, e o Arquivemática vai colocar automaticamente a derivada lá na plataforma de acesso no ICA-Atom. As pessoas insistem em digitalizar e botar num HD externo, digitalizar e botar num storage, digitalizar e botar num portal, num site que pode ser invadido. O perigo é que eu estou dando presunção de autenticidade nessa plataforma de acesso. Uma pessoa invade e coloca mais documentos falsos ali, que provavelmente ele nem vai querer usar hoje. Juridicamente, ele vai querer se afastar do fato para utilizar isso no futuro. Uma posse de uma casa, uma nomeação, um direito, que quanto mais eu me afasto do fato, menos testemunhas para negar aquele fato eu terei. E mais força probante esse material vai ter. Perfeito. Ainda temos 5 minutos, temos 2 perguntas aqui, uma mais gestão e a outra mais política. Vamos deixar mais política para o final. A de gestão é a dúvida da Marcela. A documentação museológica, segundo o Estatuto de Museus, artigo 39 e 40, é de valor permanente. No entanto, é acrescida de dados e consultada diariamente. Como garantir autenticidade e segurança dessa documentação sem um repositório, né? Mas eu acredito que aí tem a visão também da gestão e da preservação, porque o repositório ele cabe para a preservação, né? Mas aí foi ótima a pergunta. A pergunta foi maravilhosa, porque a pergunta está falando no material permanente, ela está falando do material patrimonializado, que existe um entendimento do cidadão de posse. Esse documento tem que ser preservado, esse documento tem que ser seguro, esse documento tem acometimento de crime. Então, ele precisa de repositório.
Ele tem que ter RDC-ARC, ele tem que ter arquivemática. Ele não pode estar num banco de dados. O banco de dados, o administrador de banco de dados, o DBA, mexe com tudo. Mexe. Eu tenho formação dupla, eu tenho formação de TI. Tem alguém de TI aqui? Se tem alguém de TI, vai dizer exatamente isso. Tudo que está num banco de dados é mexível, adulterado pelo administrador do banco de dados, pelo DBA. É exatamente isso. Até a senha, se a senha estiver salva no banco de dados, eu recupero até aquela senha. Esse é o problema, é o não repúdio desse material. Por isso que o repositório é importante. Não é o profissional que vai mexer, ele tem um ambiente que assume custódia. Então, essas peças, esses materiais, eles têm que ser preservados ali naquele ambiente, num ambiente próprio, construído, contemplando os epistemas de preservação, de segurança, de integridade. Ele mesmo converte esse material para o futuro. Gente, daqui a 100 anos, talvez a gente não tenha mais JPEG. Daqui a 50 anos, talvez a gente não tenha mais TIFF. Os repositórios vão se reingestar sozinho. Imagine se toda vez que mude um formato, eu, preservador digital, eu, curador, eu, arquivista, museólogo, bibliotecário, vou fazer a alteração e a conversão. Eu posso adulterar cada vez esse documento e eu vou perdendo a autenticidade. Não, isso tem que ser feito por um ambiente autêntico, um ambiente que assume a custódia. Um ambiente que, se eu quiser mexer com aquele documento lá no storage, o próprio ambiente vai alertar, vai alarmar. Olha, o hash não está batendo, o controle de hash. Aí vem a questão de eu ter um controle de blockchain para poder ter. Mas, independente mesmo de ter, o próprio repositório já vai ter o controle dos hashes que ele deriva para a plataforma de acesso. Por isso que é lá na plataforma de acesso que ele vai derivar para o cidadão mexer, para o cidadão consultar, para o pesquisador. Ele pode até invadir lá, não tem problema de invasão nenhuma. Aqui é que está preservado e lá que eu vou fazer derivações. Ou seja, Marcela vai ter que ter um repositório. Vai ter que ter. Definitivamente precisa. Museu, biblioteca e arquivo necessitam ter. Vocês não precisam focar, embora eu tenha focado em marca, em software. O que nós estamos discutindo aqui é ciência, o que nós estamos discutindo aqui é referencial de área. Isso foi implementado em software. Vocês não querem arquivemática, tem a solução portuguesa, que é o Roda. Vocês querem um DSpace customizado, vocês podem colocar os requisitos no DSpace. Existe alternativa proprietária, paga para isso. Mas o que tem que ter é o quê? Meus requisitos, meus padrões de metadados, meus requisitos de autenticidade e a implementação da custódia desses materiais. Estabelecidos por ISO, né, por normas internacionais, norma internacional, NBR, resolução no Brasil, NBR traduzida para o Brasil, a NBR auditoria, fiscalização. Auditoria é outra ISO internacional, a ISO 16363. Então, o que nós estamos falando é de algo definitivamente muito estandardizado internacionalmente, mas que nós temos um problema nacional. A própria questão dos metadados arquivísticos do EARC Brasil me preocupa quando as pessoas fazem gestão de documentos digitais sem considerar o EARC. Nos Estados Unidos se considera o DOD 5015. Na Europa se considera MOREC. Na Austrália se considera DIRCS. Por que tem instituições que insistem no Brasil aqui a fazer gestão de documentos autênticos, documentos que imputam algo na vida de vocês e não contemplam o EARC Brasil? Ou, se é no judiciário, não contemplam o MOREC Jus. Estão produzindo documentos arquivísticos digitais com presunção de autenticidade, sem autenticidade, sem segurança, né? Sem confiança. E aí a própria cadeia de custódia vai ser comprometida, porque eu vou recolher para o RDC-ARC, nessa cadeia de custódia, um material que não foi bem produzido na origem. Porque a cadeia de custódia em si, ela existe exatamente para dar essa confiança. E essa confiança também tem que estar no ambiente, né? A gente precisa entender como trabalhar com esses elementos. Permanentemente. Né? Tenho que distinguir aquilo que eu também trouxe para vocês da Resolução 37 do CONARC, que é da autenticidade. O autêntico é aquele documento que foi produzido desde a origem, lá no ambiente de gestão. Já, quando eu digitalizo, eu tenho documentos autenticados, é menos. É um documento que eu declarei, eu fiz uma digitalização, eu fiz uma representação digital. Ele não é o original e o original vai ter que ser mantido. Diplomaticamente falando, o que é fonte de prova é o original. Aqui eu tenho uma representação para acesso e com fonte de prova, mas sob o ônus sempre de apresentar
o original. Daniel, última pergunta. Marcelo Eduardo, arquivista. Você acha que será preciso outro presidente ex-preso político para fazer melhorias na lei? Ou nós, cidadãos e profissionais da área, podemos fazê-lo, sugeri-lo? A lei precisa melhorar alguma coisa? Na verdade, eu também acredito que a lei não está implementada a 100%. A gente tem observatórios que acompanham isso, né? Como é que... Marcelo, né? Marcelo. Marcelo, eu acho que melhorias na lei seriam melhorias terminológicas, sabe? O problema da lei é que ela não é usada pelos cidadãos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é aqui que tem cadastro no portal de acesso à informação? Levanta a mão. Eu já abri lá. Pouquíssima gente, né? Vocês não acham? Como é que está o uso dessa lei de acesso? Vocês sabiam que já tem alunos de graduação que utilizam a lei para pedir a prova que o professor não lhe devolveu? O aluno pede para o professor que ele foi avaliado, a prova é do aluno, está lá no CONARC, está lá, tem que ser devolvido. E aí o professor diz que não devolve. E aí o aluno vai lá, abre um cadastro no portal de acesso à informação e pede a prova. Se o professor não der, entra com um recurso, com um pedido de exoneração ou de um inquérito que pode desencadear numa exoneração daquele servidor por comportamento de opacidade. Já tem cidadãos, por exemplo, que usam a lei, que vão na prefeitura pedir dados sobre IPTU e são mal atendidos naquela prefeitura. Aí ele chega em casa e pede para o seu sobrinho fazer o pedido online. Ele vai lá e faz, e ele recebe em casa aquele pedido. Tem historiadores aqui na plateia? Tem, né? Tem, levanta a mão. Tem. Tem historiadores, por exemplo, que pedem para um arquivo, eu quero esse documento medieval do ano tal, assim, 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 assim. E aí o arquivo diz, eu não tenho condições de reproduzir esse documento para lhe entregar, nem de fazer a consulta por falta de recursos. Aí tem historiadores que ficaram brigãos, pesquisadores, vamos expandir, sociólogo, filósofo e etc. Aí ele pega a resolução 14 do CONARC, a fim, e ele olha, esse material aqui é permanente. Ele não vai mais lá pedir na frente do arquivo. Ele vai lá e pede via lei. Em 20 dias tem que estar disponível esse documento para ele. Se o arquivo disser que eliminou e ele olhou no plano e na tabela, ele aprendeu a fazer essa interligação, isso aqui era permanente, aí esse historiador brigão entra com recurso na instância superior. Alguém cometeu o crime e eliminou o documento permanente. Ou então, no mínimo, ele pede um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Esse arquivo tem que dar acesso. Ele é obrigado a dar acesso. Tem cidadãos, por exemplo, que vão num posto de saúde e não tem médico para atender naquele horário. Aí ele vai lá e ele pede a escala de médicos daquele horário. Então, quer dizer, tem médico que naquele dia tinha que estar ali, não estava e não atendeu. Então, ele utiliza isso em seu benefício. Então, o que está faltando para lá, gente? Está faltando uso, né? Definitivamente está faltando uso. Numa plateia dessas aqui, todo mundo, ou uma boa parcela, deveria ter seu cadastro e já ter feito pedidos de acesso à informação. Você sabe que as universidades privadas são obrigadas a utilizar o mesmo código de classificação das federais? Eu posso pedir via lei. Por que foi feito isso na portaria 1224 e a 1261 do MEC? Porque as universidades privadas, com cessão do Estado, faziam a sua tabela de temporalidade com a sua CEPAD, dizendo, por exemplo, que a dissertação e a tese não era documento permanente, e eliminavam e botavam tudo fora. Eles são obrigados a seguir a resolução 14 e a atividade fim das IFES, o mesmo código de classificação. Então, é esse aparelhamento que a gente está precisando para lá. A revisão depois, eu concordo, precisa, tem problema de terminologia, a gente fala só informação, quando na verdade é documento. A gente já pediu acesso à informação com documento, e aí o servidor que atendeu lá disse o seguinte, a lei não contempla documento, a lei contempla só informação. Vocês concordam? Sob hipótese alguma, documento nada mais é do que quê? Informação fixada em suporte, produzida em decorrência das atividades ou funções do órgão. Então, eu posso pedir tudo que tramita numa instituição pública, federal, estadual e municipal. A gente teve que mudar a cultura das instituições. Aquele gestor que estava acostumado a guardar os documentos e dizer que era meu e levar para casa,
Ele pode ser acionado por isso agora. Aquilo ali é patrimônio. O NUP, o Número Único de Protocolo, é para dar o mesmo sentido que nem um patrimônio desses que tem um código, gente. Que tem um patrimônio. Eu não posso levar um data show para casa. Eu não posso levar documento, fonte de prova institucional para casa. Ele é patrimonializado. Ele tem valor legal, ele é fonte de prova. E a sua eliminação ou corrupção configura crime. Então, esses entendimentos a gente vai ter que melhorar na sociedade, na formação dos nossos profissionais, sensibilização do bibliotecário, do museólogo, do arquivista, muita educação continuada e cobrar mais o uso da lei. Aí sim, aí a revisão da lei vai vir exatamente com questões terminológicas. Ok, obrigado. Quero agradecer o convite, né, que fizeram para a minha participação. Foi um privilégio, né, novamente, Daniel, trabalhar com você. Representa muito a área arquivística, né? Está encerrado o 4º seminário, né, o Seminário de Serviços de Informação em Museu. Eu vou ler para não fazer feio. A ideia agora, o convite, né, para todo mundo é a gente se juntar aqui na frente, fazer um grande selfie de todo mundo, para a gente sair divulgando, que foi legal. E agradeço, então, aí a oportunidade e a participação de todos. Tá? Obrigado.